Daisy Brown, um canal bem antigo aí já na internet, que parou de postar vídeos já faz 7 anos. E o que contém nesse canal são vídeos de uma história muito bizarra. E apesar de já ser antiga essa história, eu resolvi mesmo assim trazer aqui hoje pra gente poder analisar mais a fundo o que aconteceu nessa história. Bom, pra começar a gente tem que visitar o antigo Twitter da Daisy, onde ela postava coisas normais que toda garota de 19 anos talvez poste no Twitter. Bom, naquela época a internet era um lugar mais aceitável, né? O Twitter hoje em dia tá bem diferente do que era antes. E até aí tava tudo normal, ela interagia com as pessoas, falava um pouquinho sobre ela, mas começou a ficar estranho mesmo quando ela começou a contar sobre a vida pessoal dela. E pelo que ela dizia, dava pra ver que ela não era uma pessoa muito familiarizada com a internet, parecia algo novo pra ela. E ela só tava nesse negócio de internet porque o pai dela havia sumido. E até agora a única informação que a gente tem dele é que ele é um cientista. Ou que ele era, talvez. Mas o que mais intrigava as pessoas é que ela sempre falava de um tal de Alan, que tinha que dar comida pro Alan, que tinha que cuidar do Alan. Então as pessoas começaram a perguntar, quem que é esse tal de Alan? Então ela resolveu criar um canal no YouTube e mostrar quem que era esse tal de Alan. E meus amigos, é isso que ela mostrou. Sim, essa criatura bizarra é o Alan que ela dizia nos tweets. E o primeiro vídeo que ela posta é intitulado Como eu alimento o Alan. Hi guys, it's Daisy Brown. I'm gonna show you guys how I feed Alan. Nesse vídeo ela apresenta ele um pouquinho e diz como que ela faz a alimentação dele. E basicamente ela diz que o Alan só se alimenta de água e açúcar, são as únicas coisas que ele processa. No segundo vídeo do canal, a Daisy vai pro zoológico, e é um simples vídeo dela andando pelo zoológico e vendo uns macaquinhos ali se abraçando. Mas o mais bizarro é quando você ativa as legendas, você consegue ver algumas mensagens que ninguém fala, mas só aparecem ali do nada, como se alguém tivesse colocado. Nessas mensagens dizem: o silêncio da solidão, o silêncio da saudade, o silêncio do desejo e da contemplação. Essas séries de vídeos escondem vários mistérios e coisas que estão escondidas bem na nossa frente, mas a gente não consegue ver. São meio que umas mensagens por trás, como naquele episódio do zoológico que aparece aquelas mensagens do nada, que só mostra se você ativar as legendas, então é algo que você tem que realmente investigar por trás. E tem esse vídeo que ela mostra ela cuidando um pouquinho das plantas, do jardinzinho que ela tem ali. E esse vídeo tem o nome de o que eu posso colocar para preencher o espaço vazio. E esse espaço vazio a gente pode levar como, não espaço vazio no jardim, mas um espaço vazio dentro dela. Então ela tá passando por uma, talvez, depressão ou algo assim, e ela queria preencher o vazio de algum jeito. E ela acaba perguntando isso, só que ela deixa isso meio implícito e você não consegue saber o que realmente é, o que realmente significa as coisas. E um fato interessante que a gente pode observar é que Daisy significa margarida em português. E a foto do canal dela é uma rosa. E outro lugar que a gente consegue ver uma flor também é no Twitter dela, que é um girassol. Então pode-se ver que ela gosta muito de flores, talvez. O próprio nome dela significa o nome de uma flor. Mas isso a gente vai descobrir mais pra frente o porquê. Bom, a partir desse vídeo as coisas começam a ficar realmente bizarras. Bom, é claro que já é bizarro só ter uma pessoa cuidando de um monstro e achar isso normal, né? Mas esse monstro inofensivo e legalzinho que ela cuidava se mostra não ser tão bonzinho assim. Bom, a gente pode ver naquele vídeo do zoológico que se você ativar a legenda às vezes, você consegue ver o pensamento da Daisy. Mas esse vídeo mostra também alguns pensamentos quando você ativa a legenda, mas esses pensamentos não são da Daisy. Sugar water, the kind that he drinks now. I haven't given him his regular pills in a while, and so we're gonna try this out. E pra piorar, nesse próximo vídeo ela mostra pra gente que o Alan tá crescendo. Right now, Alan is asleep. I just wanted to take this chance to show you guys. I was putting on Twitter that I've noticed little blue bumps on him. See, I don't want to wake him up. Here they are. Let's see if I can get this camera to focus. Oh my gosh. Oh. Logo em seguida, Daisy resolve contar um pouco mais sobre o pai dela e mostra essa caixinha
em que ela colocava perguntas pro pai dela responder pra ela. E as perguntas que o pai dela não gostava, ele simplesmente queimava e jogava fora. E isso dá a entender pra gente que o pai dela não é tão bonzinho quanto ela diz, e sim um cara que mantinha a filha em cativeiro. E naquelas legendas que apareciam pensamentos da Daisy e até apareceram pensamentos do Alan, mostra agora pra gente outra coisa, talvez um acontecido, alguma coisa assim. Mostra o pai da Daisy ameaçando ela de puxar o cabelo dela. E curiosamente, o próximo vídeo é chamado de O Alan arrancou meu cabelo fora. Hey guys, is Daisy Brown here? Alan pulled my hair out. Bom, e mesmo o Alan fazendo essas coisas, a Daisy continua achando que ele é um ser do bem e continua cuidando dele como se nada tivesse acontecido. A gente pode observar que os comportamentos do Alan estão parecidos com o do pai dela. E nos próximos vídeos a gente acaba descobrindo que o nome da mãe da Daisy era Rose. Bom, depois da morte da Rose, o pai dela entrou em um estado completamente de negação. E sempre que a filha tentava falar algo sobre a mãe, ele não respondia. Até mesmo naquelas caixas de perguntas. Provavelmente eram essas perguntas que ele acabava queimando na frente dela. Bom, e enquanto a gente vai descobrindo mais sobre a mãe da Daisy, o Alan continua crescendo e aprendendo coisas novas. Como nesse vídeo que ele começa a desenhar e escrever. E além de escrever, essa criatura aprendeu a se mover também. Então essa criatura criou uma consciência de saber o que é uma câmera, de saber como ligar ela e, além disso, se mover, é claro, né? E essa criatura caminhou até o quarto da Daisy. E o mais bizarro que andar e ligar a câmera é que essa criatura aprendeu a como falar. Alan? It's me. You can talk? I can't now. Are you happy? You moved over here all by yourself? Answer. Are you happy? Yes. Bom, e apesar de estar dando tudo errado, a Daisy acaba encontrando uma fita do pai dela. E nessa fita a gente descobre que o pai dela na verdade estava bem antes dele partir, então tá tudo certo. Apesar dele simplesmente ter abandonado a filha, né? Bom, e depois disso a Daisy acaba adotando um gatinho pra ela e finalmente parece que as coisas voltaram ao normal, né? O Alan simplesmente expulsa ela de casa pra ensinar uma lição pra ela. E o pior de tudo é que ele devora o gatinho, cara. Tá, então a partir de agora realmente a Daisy odeia o Alan e o relacionamento deles só piora cada vez mais. This is a stupid idea. Where's Dad, Daisy? Video's over. Video's Where's over. Dad, Daisy? Why are you like Where's this? Dad, Daisy? Stop. Where's Dad? Shut up. Shut up! Where's Dad, Daisy? Shut up, Where's Ellen! Dad, Daisy? Dad's gone and he's never coming back, you stupid fucking... E parece que o Alan aprendeu todos esses comportamentos observando o pai da Daisy. Meio que como se ele tivesse pegado tudo isso pra ele e transformado nessa coisa horrível. E o que continua acontecendo depois disso só piora. I'm filming you, Alan! I'm gonna let everyone know how horrible you are! Alan, put me down! Alan, put me down! Nisso, o Alan acaba derrubando ela escada abaixo até o porão. E ela acaba descobrindo que tava tudo certo no porão, que o pai dela, na verdade, tem mentido pra ela todo esse tempo. E investigando um pouco do porão, ela encontra uma coisa muito estranha. Is that you? What? Oh, I'm so sorry. I didn't mean to startle you. Why is this happening? I'm really so sorry. I've just... Ela conhece o pai da Daisy e não só isso, ela também explica pra nós tudo o que tá acontecendo. O nome dela é Litop, que também é um tipo de uma planta. E ela diz que na verdade todos esses experimentos que o pai dela tem tentado fazer era uma forma de tentar trazer a mãe dela de volta. E ele achava que conseguiria fazer isso combinando o DNA da mãe dela com o DNA de plantas. Mas, como a gente pôde ver, esses experimentos não deram muito certo e acabou dando origem a bichos como a Litop. Mas como esses bichos são absurdamente inteligentes, a Litop tentou ajudar o pai dela a achar uma maneira de reviver a mãe dela. Mas ela disse que estava se tornando algo muito perigoso, que poderia dar origem a monstros bizarros e muito agressivos, como o Alan. E ameaçou a contar pra todo mundo o que o pai dela estava fazendo. E depois dessa ameaça da Litop, o pai dela resolveu cortar as pernas da Litop. Então agora ela não poderia sair por aí contando nada. Ela estava presa no porão pra sempre. E isso até a Daisy chegar e tirar ela de lá. E agora a gente chega no último vídeo, o final da história. E agora o Alan tá extremamente furioso com a Daisy. Go up there.
Miss Brown, you dropped your camera. Oh, you must be the little one. From all that time ago, you've grown so much. Did you find the notes, Daisy? What do you need that for? Are you going somewhere? Alan, get out of my way. You think I'm gonna let my favorite little dyke just walk out on me like that? I'm not scared of you. Just like you're not scared of cars, right? Oh, the gang's all here. Your father hated that three-eyed thing. You know that, right? Said she was a waste of parts. No wonder you like her so much. Let me go. Dad would have hated you for this. I'm not Dad. Look who gruesome. Daisy, no! E agora a Daisy está finalmente livre para viver sua vida. E é assim que essa história acaba. Bom, se você assistiu até aqui, você deve estar pensando, cara, isso aí é mentira, né? Como é que vai existir um bicho desse aí? E bom, essa história na verdade é um ARG, ou ARG. Traduzindo se chama Jogo de Realidade Alternativa. E na grande maioria é sobre algum jogo, na verdade. Mas esse aí é como se fosse no estilo meio found footage. E esse vídeo ficou popular no Brasil numa época que ARGs não eram populares por aqui. E foi meio que o início dos ARGs aqui no Brasil. E bom, eu não sei porque eu resolvi trazer exatamente esse ARG pra cá, mas eu achei interessante e resolvi trazer, cara. Então se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, me dê ideias de outros ARGs ou Analog Horrors pra fazer aqui. É um conteúdo que eu gosto muito e acho legal trazer aqui pra vocês. Então é isso, gente. Um abraço pra todos. Agradeço quem assistiu até aqui e até mais.